E aí, como é que tá? Domínio do Pantanal. Tá. Bom dia, professor. Hoje eu, Caio Melo e o Miguel, a gente vai apresentar sobre o domínio do Pantanal. Então, antes de começar aqui, eu gostaria de falar que o Miguel não vai poder estar fazendo a chamada aqui com a gente, mas ele vai botar o vídeo dele ali na parte dele, eu vou estar botando. E antes eu também gostaria de falar que essas imagens, a maioria das imagens que eu coloquei no trabalho são ilustrativas, então elas são ilustrativas, mas representam sobre o domínio do Pantanal. Então, passou aí, Caio, vê aí. Aham. Então, eu gostaria de começar falando sobre a introdução, que os domínios morfológicos são grandes regiões que apresentam características semelhantes de clima, relevo, vegetação, solo e hidrografia, formando paisagens naturais homogêneas. Esse conceito foi criado pelo geógrafo brasileiro Aziz Absaber, que identificou 6 domínios morfológicos no Brasil: o domínio amazônico, a caatinga, cerrado, mares de morros, araucárias e pradarias. O domínio do Pantanal fica na região centro-oeste do Brasil, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. Ele também se estende pela Bolívia, pelo Paraguai, no qual a área total desse domínio é de cerca de 195 mil quilômetros quadrados, sendo 151 mil quilômetros no Brasil, 32 mil na Bolívia e 12 mil no Paraguai. É, o Pantanal é um domínio morfológico que abrange 4 biomas: Pantanal mesmo, a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica. Como eu já disse, ele também se estende pela Bolívia e pelo Paraguai, onde é chamado de Chaco, Bosque e Chiquitano. Esses biomas, eles têm clima, relevo, vegetação e fauna variados, mas também compartilham alguns elementos como rios, savanas, florestas e campos. Então, agora o Caio Melo vai estar falando sobre a caracterização desse bioma. Bom dia, professor. E a caracterização desse bioma é basicamente o relevo do Pantanal é formado por uma grande planície alagável, que ocupa cerca de 80% da área do domínio, e essa planície é resultado da disposição de sedimentos trazidos pelos rios que cortam a região, principalmente o Rio Paraguai. O solo da planície é arenoso e argiloso e apresenta baixa fertilidade. A planície é dividida em áreas secas e úmidas, que variam de acordo com o regime de chuvas e de inundações. As áreas secas são chamadas de cordilheiras e são formadas por elevações suaves, onde se desenvolve a vegetação do cerrado. As áreas úmidas são chamadas de baías e são formadas por depressões rasas, onde se acumula a água das chuvas e dos rios, formando lagoas, brejos e pântanos. A vegetação das áreas úmidas é composta por gramíneas, arbustos, árvores e plantas aquáticas. Além da planície, o relevo do Pantanal também é composto por algumas formações elevadas, que ocupam cerca de 20% da área do domínio. Essas formações são chamadas de planaltos, chapadas, serras e maciços, e se localizam nas bordas ali da planície, delimitando o domínio do bioma. O solo dos planaltos é mais antigo e resistente e apresenta uma fertilidade maior, e a vegetação dos planaltos é bem mais diversificada, que inclui florestas, campos e savanas. Os planaltos também são responsáveis por fornecer água para a planície, pelos rios que nascem dessas áreas. O clima do Planalto é o tropical continental, caracterizado pelas altas temperaturas durante todo o ano, sendo que as médias ficam em 17 graus. Há duas estações bem definidas: o verão, quente e chuvoso, e o inverno, que é frio e seco. As chuvas são mais acentuadas durante o verão e mais escassas durante o inverno, na época conhecida como estiagem. O clima influencia a formação do domínio do Pantanal de várias maneiras, como por exemplo, o clima determina o regime de inundações da planície alagável, que ocupa cerca de 80% da área do domínio durante o verão. As chuvas intensas fazem com que o rio Paraguai e seus afluentes transbordem, alagando as grandes extensões de terra. Durante o inverno, as águas baixam, deixando áreas secas e úmidas, que variam de acordo com o relevo.
O clima também favorece a biodiversidade do domínio, pois permite a coexistência de diferentes tipos de vegetação e fauna, adaptados às condições de seca e de cheia. O Pantanal abriga cerca de 3.500 espécies de plantas, 650 de aves, 400 de peixes, 100 de mamíferos e 80 de répteis. O clima também traz desafios para o domínio, pois expõe a fenômenos extremos, como as geadas e as queimadas. As geadas ocorrem quando massas de ar frio, vindas do Polo Sul, atingem o Pantanal durante o inverno, provocando uma queda brusca na temperatura. Também tem as queimadas que ocorrem quando o tempo seco e quente favorece a propagação do fogo na vegetação ressecada. E o Pantanal também apresenta uma grande diversidade de espécies vegetais, como uma variedade de plantas terrestres e aquáticas. As gramíneas, por exemplo, que são vegetações rasteiras, são os arbustos, xerófitos e plantas de ambiente seco, e árvores também de pequeno porte, médio e grande. A vegetação varia de acordo com os aspectos do relevo do Pantanal. Nas regiões baixas que sofrem alagamentos, que são próximas ali às margens do rio, a vegetação de gramíneas e plantas aquáticas se destacam mais. Os arbustos aparecem em áreas intermediárias, entre regiões mais altas e baixas. Já nos planaltos, que são as áreas que não sofrem muito com as enchentes, podemos encontrar diversas espécies de árvores de médio e pequeno porte. Aqui estão algumas das principais espécies vegetais encontradas no Pantanal. Entre as plantas aquáticas, nós temos aguapes, alfaces d'água. Já as plantas de grande porte, nós temos os ipês, palmeiras, acuri e carandá. Nos arbustos, nós temos os angicos e também tem as árvores frutíferas de médio porte, como as figueiras, e árvores de médio e grande porte, que são as aroeiras. E é isso. Bom, e professor, antes eu gostaria de falar uma coisa que eu esqueci. O Caio, você está conseguindo ver meu mouse? Sim, Então, eu gostaria de mostrar onde que fica, né, o Pantanal aqui, que eu esqueci de mostrar no mapa, ele fica nessa região aqui. Mas então agora a gente vai estar passando a palavra pro Miguel. Eu vou botar o vídeo dele aí, a gente vai estar pausando agora o nosso vídeo e fica com a apresentação dele aí. Ameaças e impactos ambientais. O Pantanal é um bioma que sofre vários impactos ambientais e socioeconômicos causados pela ação humana. Algumas das principais atividades exploratórias que ameaçam a conservação desse bioma são: pecuária é a principal atividade econômica do Pantanal, mas também uma das mais prejudiciais ao meio ambiente. A pecuária intensiva provoca o desmatamento da vegetação nativa, a compactação do solo, a erosão, a poluição dos rios, a introdução de espécies exóticas, a redução de biodiversidades e o aumento das emissões de gases de efeito estufa. A agricultura é outra atividade que se expande no Pantanal, principalmente nos planaltos adjacentes. A agricultura utiliza grandes quantidades de agrotóxicos, que contaminam o solo, a água e os organismos vivos. Além disso, a agricultura também contribui para o desmatamento, a erosão, o assoreamento dos rios, a perda de habitats e a diminuição de diversidades biológicas. Mineração é uma atividade que explora os recursos minerais do Pantanal, como diamantes, ouros, ferro, manganês e cálcario. A mineração causa graves danos ao meio ambiente, como a destruição das paisagens, a alteração do relevo, a remoção da vegetação, a poluição do solo, da água e do ar, contaminação por metais pesados e mercúrio, a redução da grande quantidade de vida das poluições locais e o conflito pelo uso da terra. Turismo é uma atividade que pode trazer benefícios econômicos e sociais para o Pantanal, mas também pode gerar impactos negativos se não for planejado e regulamentada. O turismo pode provocar a degradação dos ecossistemas, a perturbação da fauna e da flora, a produção de lixo, a exploração sexual, a violação dos direitos humanos, a perda da identidade cultural e a dependência econômica. Pesca predatória é uma atividade que explora os recursos pesqueiros do Pantanal, mas que pode comprometer a sustentabilidade dos estoques e a conservação da
Ictiofauna. A pesca predatória envolve a captura de peixes em períodos proibidos, em áreas protegidas com captura de peixes com técnicas ilegais, com tamanhos inferiores ao permitidos, com espécies ameaçadas de extinção e sem respeitar as outras cotas estabelecidas. O Pantanal é um bioma que sofre com vários impactos ambientais, mas todos nós conhecemos o desmatamento. A remoção da vegetação nativa para a implantação de lavouras, pastagens, estradas e outras obras reduz a cobertura vegetal do Pantanal, alterando o microclima, o ciclo hidrológico, a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. O desmatamento também aumenta a vulnerabilidade do bioma aos incêndios florestais, que destroem a fauna e a flora. Poluição. O uso de agrotóxicos, fertilizantes, mercúrio e outros produtos químicos nas atividades agrícolas, pecuárias e mineradoras contaminam o solo, a água e os organismos vivos do Pantanal. A poluição pode causar doenças, mortes, mutações, redução de fertilizantes e desequilíbrios ecológicos. A poluição também afeta a qualidade da água para o consumo humano e animal. Erosão. A explosão do solo, a ação do vento e da chuva devido ao desmatamento e ao manejo inadequado das terras acelera o processo de erosão do Pantanal. A erosão provoca a perda de solo, de nutrientes e da matéria orgânica, diminuindo a fertilidade e a produtividade das terras. A erosão também gera assoreamento dos rios, que é acúmulo de sedimentos no leito dos cursos da água, elevando o nível da água e causando inundações. Perda de biodiversidade. A destruição, a fragmentação e a degradação dos habitats naturais do Pantanal reduzem as diversidades biológicas do bioma. A perda de biodiversidades implica na extinção de espécies, na redução de populações, na alteração de cadeias alimentares, na perda de recursos genéticos, na diminuição de serviços ecossistemáticos e na perda de valor cultural e científico. A perda de biodiversidade também compromete a resiliência do bioma às mudanças ambientais, tornado cada vez mais frequente e intenso devido à seca prolongada. Ao consomem a vegetação, matam os animais, liberam gases de efeito estufa, reduzem a qualidade do ar, afetam a saúde humana e causam prejuízos econômicos sociais. Então, Já. professor, obrigado aí por ter assistido, por ter dado essa oportunidade para gente. Espero que você tenha uma boa férias, né? Aí, e é isso, valeu. Tchau, tchau, professor. Boas férias aí pro senhor.